Depois que alguém entende quais tipos de investimentos existem, surge a próxima dúvida: quanto investir em cada um deles? Essa pergunta é mais importante do que parece. Muitas pessoas acreditam que investir é apenas escolher bons ativos. Mas investir também envolve saber quanto colocar em cada tipo de investimento. Essa distribuição se chama alocação de carteira. E ela é uma das decisões mais importantes que qualquer investidor pode tomar. Porque muitas vezes o resultado de uma carteira não depende apenas dos ativos escolhidos, mas de como o dinheiro foi distribuído entre eles. Imagine duas pessoas que investem nos mesmos ativos. Uma coloca 80% em renda variável. A outra coloca apenas 20%. Mesmo com os mesmos investimentos, os resultados serão completamente diferentes. É por isso que a alocação da carteira é tão importante. Muitos investidores passam horas tentando escolher a ação perfeita, ou o fundo imobiliário ideal, ou o título de renda fixa mais interessante, mas ignoram algo fundamental: a estrutura da carteira. Diversos estudos do mercado financeiro mostram que grande parte do resultado de uma carteira vem da alocação entre classes de ativos. Isso significa que a forma como o dinheiro é distribuído pode ser mais importante do que o ativo específico escolhido. Uma carteira equilibrada consegue reduzir riscos e aumentar estabilidade ao longo do tempo. E isso acontece porque diferentes tipos de ativos se comportam de formas diferentes em cada momento do mercado. Uma carteira bem construída não depende de um único ativo. Ela depende de equilíbrio. Equilíbrio significa combinar investimentos que possuem comportamentos diferentes. Alguns ativos oferecem estabilidade, outros oferecem crescimento, outros oferecem geração de renda. Quando esses elementos se combinam, a carteira se torna mais resistente aos ciclos do mercado. Antes de definir qualquer porcentagem de investimento, existe um fator essencial: o perfil de risco. Cada pessoa possui uma tolerância diferente para oscilações do mercado. Alguns investidores conseguem lidar com quedas temporárias sem se preocupar. Outros se sentem extremamente desconfortáveis quando veem o patrimônio variar. Essa diferença é importante, porque a alocação da carteira precisa respeitar o perfil de cada investidor. Investidores com perfil conservador priorizam segurança. Eles preferem estabilidade ao invés de grandes oscilações. Nesse caso, a maior parte da carteira costuma ficar em ativos de renda fixa. Isso pode incluir títulos públicos, CDBs, LCIs ou LCAs. A renda variável pode existir, mas geralmente em uma proporção menor. O objetivo principal aqui não é maximizar retorno, é preservar capital e manter previsibilidade. O perfil moderado busca equilíbrio. Ele aceita algum nível de volatilidade em troca de maior potencial de crescimento. Nesse caso, a carteira costuma combinar renda fixa e renda variável de forma mais equilibrada. A renda fixa continua exercendo um papel importante de estabilidade, mas a renda variável começa a ocupar uma parcela maior da carteira. Esse tipo de estrutura é muito comum para investidores que possuem visão de longo prazo. Investidores com perfil mais arrojado aceitam maiores oscilações de mercado. Isso acontece porque eles buscam maior potencial de crescimento ao longo do tempo. Nesse caso, a renda variável passa a ocupar uma parcela maior da carteira. Ainda assim, mesmo investidores arrojados costumam manter alguma exposição à renda fixa. Isso cria um nível mínimo de estabilidade dentro da carteira. Outro fator importante na alocação da carteira
é o horizonte de tempo. Quanto maior o prazo de investimento, maior tende a ser a capacidade de absorver oscilações de mercado. Isso acontece porque o mercado financeiro possui ciclos. Existem momentos de crescimento, existem momentos de queda. No longo prazo, essas oscilações tendem a se diluir. Por isso, investidores com horizonte de longo prazo costumam ter maior exposição à renda variável. A renda fixa continua sendo uma parte fundamental de qualquer carteira. Mesmo investidores com perfil mais arrojado costumam manter alguma exposição. Isso acontece porque a renda fixa oferece estabilidade. Ela reduz a volatilidade geral da carteira. E também pode servir como reserva de oportunidades quando surgem momentos de queda no mercado. A renda variável representa o motor de crescimento da carteira. São ativos que possuem maior volatilidade, mas também oferecem maior potencial de valorização ao longo do tempo. Dentro dessa categoria estão principalmente as ações e alguns tipos de fundos. Quando combinados corretamente com outros ativos, eles ajudam a impulsionar o crescimento do patrimônio. Os fundos imobiliários ocupam uma posição interessante dentro da carteira. Eles costumam combinar duas características importantes: potencial de valorização e geração de renda. Isso acontece porque muitos desses fundos distribuem rendimentos periódicos aos investidores. Por isso, eles podem desempenhar um papel complementar dentro da estrutura da carteira. Um ponto importante é entender que a alocação da carteira não precisa permanecer exatamente igual para sempre. Ela pode evoluir ao longo do tempo, à medida que o investidor ganha experiência, à medida que o patrimônio cresce, ou quando objetivos financeiros mudam. Essa adaptação faz parte da gestão da carteira. Uma prática comum entre investidores é o rebalanceamento da carteira. Isso significa ajustar periodicamente a distribuição dos investimentos. Se um ativo cresce muito, ele pode passar a representar uma parcela maior da carteira. O rebalanceamento ajuda-o a manter o equilíbrio original da estratégia. No final das contas, investir não é sobre encontrar o ativo perfeito. É sobre construir uma estratégia consistente. Uma estratégia que respeite o perfil do investidor, que considere o horizonte de tempo e que mantenha equilíbrio entre risco e retorno. Quando esses elementos se combinam, a carteira se torna muito mais resiliente. Entender quanto investir em cada tipo de ativo é uma parte fundamental da construção de uma carteira. A alocação correta ajuda a reduzir riscos, ajuda a manter estabilidade e permite que o investidor atravesse diferentes ciclos de mercado com mais segurança. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como dividir seus investimentos, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão começando a investir e querem aprender da forma correta. E se você quer continuar evoluindo seu conhecimento financeiro com estratégia e visão de longo prazo, inscreva-se no Código do Investidor. Este conteúdo é exclusivamente para fins educacionais e não representa nenhuma recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão financeira.